Na savana ensolarada, uma matilha de leões construiu um império com sangue e instinto. Será que esse sangue ainda é forte o suficiente para continuar existindo neste mundo implacável? Masai Mara, da guerra pela sobrevivência da matilha de leões. A savana de Masai Mara na estação seca é como um mar de fogo silencioso. O solo rachado sob o sol de agosto, a grama seca e árida sussurra ao vento. Em uma região elevada, protegida pela copa das árvores caducas, uma alcateia de leões descansa, vê a Alcateia MC. A Alcateia MC recebeu esse nome devido à juba vermelha do macho Magi, um guerreiro veterano cheio de cicatrizes de batalhas. Magi não caça mais, mas ainda guarda as fronteiras, protege a Alcateia e transmite sua herança de liderança. Ao seu redor estão mais de 15 leuas, lideradas por Niota, uma caçadora experiente e mãe corajosa. Entre eles estão os filhotes de leão, ainda sem saber que lá fora, um pequeno erro pode custar a vida. O amanhecer se aproxima. A névoa se dissipa na savana. Quando uma manada de zebras aparece no sopé da colina, com suas listras pretas e brancas visíveis através da névoa fina, Niota e suas filhas rapidamente se separam e silenciosamente assumem suas posições. Cada passo, cada respiração se harmonizam como uma sinfonia antiga. Uma armadilha viva é montada com paciência e discrição, como se toda a terra e o céu estivessem prendendo a respiração. Os zebras são presas cautelosas e teimosas. Eles costumam ficar de costas uns para os outros para observar, e um contra-ataque com uma coice pode quebrar ossos. Mas desta vez, o rebanho estava desprotegido. De repente, um cavalo pintado percebeu. O rebanho entrou em pânico e fugiu. O barulho dos cascos sacudiu o chão. Mas Niota escolheu como alvo um filhote que ficou para trás.
Magi chegou por último, mordeu levemente a presa como um ritual e recuou. Os filhotes ansiosos se lançaram sobre a presa, provando pela primeira vez a carne crua, dando início ao ciclo de vida cruel da caça. No mundo selvagem, não há leis além da ordem. A tribo MC não sobrevive graças ao poder individual, mas sim à união, às funções bem definidas e ao instinto que nunca esquece. E enquanto essa ordem for mantida, Magi continuará sendo o rei da Terra Vermelha sob o sol africano. No meio do calor do meio-dia, enquanto a tribo MC descansava, um vento com um cheiro estranho deixou Magi em alerta. À distância, dois leões jovens, Kuna e Vivu, aproximam-se, sem esconder a intenção de conquistar a alcateia. Eles já conquistaram muitos outros grupos, matando os filhotes para eliminar a linhagem antiga. O rugido grave de Vivu ressoa como uma declaração de guerra. Toda a alcateia fica tensa. Magi ruge em resposta, dando um último aviso antes da tempestade. Isso não era mais uma caçada. Era o sinal de uma transição que poderia ser sangrenta. Nos dias seguintes, Kuna e Vivu continuaram espreitando. À noite, rugiam provocativamente, ou durante o dia, ficavam escondidos, observando. Magi estava velho e fraco, mas não recuava. Comia pouco e patrulhava mais, deixando pegadas ao redor do território como uma afirmação. Dele ainda era o rei. Todo o bando estava tenso. Os filhotes eram cautelosos, os mais jovens eram escondidos. Uma tempestade se aproximava, e todos podiam sentir. Era uma manhã tranquila. A névoa ainda não havia se dissipado, a pradaria ainda estava enevoada sob uma cortina de vapor branco. Mas havia um cheiro de tensão e sangue no ar. Quando os primeiros raios de sol tocaram a borda do território, Vivu apareceu, avançando lentamente em direção ao centro do campo. Atrás dele estava Kuna, com um andar firme, como se a vitória já estivesse garantida. Eles não escondiam nada. Não precisavam. Hoje era o dia decisivo.
Magi saiu da sombra das árvores e caminhou lentamente para a frente. Não era mais uma exibição, mas um julgamento entre os deuses daquela terra. A batalha explodiu em poeira e rugidos estrondosos. Apesar da idade avançada, Magi lutava com seu instinto afiado. Mas a força da juventude de seu oponente era cada vez mais avassaladora. Magi caiu no chão ao raiar do dia, encerrando sua era de fogo e cicatrizes. Naquela mesma tarde, Vivu matou a ninhada de filhotes de leão de Magi. Um ritual brutal, mas tão antigo quanto a própria savana. Pamba, um filhote de leão de 2 anos, escapou silenciosamente para o norte. Suas garras imaturas pisavam nas pegadas do pai, deixando um rastro cujo destino era desconhecido. Após a morte de Magi e o massacre perpetrado por Vivu, a alcateia MC se dispersou. Niota liderou um pequeno grupo composto por apenas algumas fêmeas adultas e 4 ou 5 filhotes sobreviventes. Eles se dirigiram para o sul do rio Talek, na esperança de encontrar paz e alimento. Mas o rio não se rendeu facilmente. Chegar à margem do rio não era o fim. O verdadeiro desafio estava do outro lado da corrente. A água subiu após as chuvas do início da estação. E sob a superfície turva, havia pares de olhos à espera dos gigantescos crocodilos do Nilo, imóveis como pedaços de madeira morta. Os hipopótamos também estavam presentes, embora não estivessem a caçar, mas eram extremamente agressivos se fossem perturbados. Niota foi a primeira a entrar no rio. O nível da água subiu, chegando até o peito. Os filhotes seguiram, seguindo cada passo. Sob a água turva, uma pequena onda se formou. Os crocodilos detectaram o alvo. Sem precisar se alertar, toda a matilha acelerou. Finalmente, toda a matilha atravessou o rio em segurança. Não houve baixas. Desta vez, a linha entre a vida e a morte não foi ultrapassada. Do outro lado do rio Talek, a paisagem era completamente diferente. Não havia mais terra rachada ou grama seca e amarelada.
Em vez disso, a pradaria se estendia em um tom verde claro, pontilhada por arbustos baixos e algumas faixas de grama alta e úmida. Um sinal claro do início da estação chuvosa. Esta região é pouco marcada por outros grupos de leões, talvez por ser adjacente à área de atividade habitual de hienas e cães selvagens. Mas, neste momento, era a única oportunidade para o grupo de leões sobreviver e recuperar a estabilidade. Numa manhã sombria, o som de cascos ecoou do oeste, anunciando a chegada de um grupo de mais de 40 antílopes. Elas estavam se movendo para o sul, seguindo seu instinto migratório, atravessando a pastagem fresca após as chuvas do início da estação. Ao contrário das impalas, as gazelas são grandes, fortes e correm em grupo. Mas é justamente isso que faz com que um animal ferido ou jovem seja facilmente deixado para trás, exposto a um ponto fraco que os leões sempre procuram. Niota, junto com outras leoas, seguiu o rebanho por mais de uma hora. Um antílope jovem, que se afastou do rebanho, era o alvo. O ataque foi rápido. O antílope se debateu violentamente, mas não conseguiu escapar dos 3 predadores famintos e experientes. Enquanto uma fêmea começava a arrastar a presa para o mato, Niota levantou a cabeça e observou o horizonte. Um bando de abutres havia aparecido. E ao longe, linhagens começaram a pairar.
Carne fresca nunca dura muito tempo na savana. Esta refeição só daria para algumas horas de descanso. Mas no mundo dos leões, cada vitória é um dia a mais de vida. A primeira chuva da estação acabará de passar pelo norte de Masai Mara. Sobre o solo úmido, um leão macho caminhava silenciosamente. Pamba agora estava adulto, com um corpo robusto e um olhar experiente. Ele não era mais o filhote assustado que fugiu na noite em que seu pai caiu. Agora, ele era um guerreiro. Muitos meses sobrevivendo sozinho o tornaram forte como aço. Pamba aprendeu a caçar, a evitar inimigos e a sobreviver entre os limites de outros bandos. Mas, no vento da manhã, ele sentiu um cheiro familiar, Vivu, aquele que havia matado Magi. Pamba parou. As lembranças voltaram. Não precisava de juramentos. Não precisava rugir. Ele virou a cabeça e começou a jornada de volta à sua terra natal. Ele não estava sozinho. Acompanhava o Rano, outro leão jovem exilado, forte e corajoso. Os dois avançaram silenciosamente em direção ao sul, atravessando a grama alta, passando pela terra onde seu pai havia estado e onde sangue havia sido derramado. Lá, Vivu ainda estava, mais velho, com feridas antigas ainda não cicatrizadas e sem a força de outrora. Kuna, após uma disputa secreta com Vivu pelo direito de acasalar, foi expulso da alcateia. Desde então, ele desapareceu do território, sem deixar vestígios. O reencontro estava próximo. E, desta vez, Pamba não fugiria. O sol se punha lentamente sobre a antiga terra. Os últimos raios do dia varriam uma faixa vermelha sobre os juncos altos que chegavam à altura do peito do leão. Vivu, agora velho, vagava sozinho perto da borda do território. Não se via mais Kuna. As filhas haviam partido. Seu bando agora era apenas uma casca vazia. Na mata não muito longe dali, Pamba e Rano prendiam a respiração. Vivu abaixou a cabeça para beber água em uma poça seca.
E, naquele exato momento, Pamba e Rano se lançaram. Ele se virou, prestes a revidar, mas foi impedido. Não era uma batalha por território ou por glória. Era apenas o fim necessário de uma dívida de sangue. Depois que Vivu caiu, Pamba não ficou. Ele e Rano deixaram a terra natal naquela mesma noite, atravessando a borda da floresta de acácias e as faixas de grama alagadas em direção ao sul, onde havia vestígios da Niota e do grupo de leuas que se esconderam após o massacre daquele ano. O vento trazia um cheiro familiar. O cheiro da antiga alcateia. O cheiro de sangue e carne, de disciplina, dos dias de prosperidade. Três dias depois, quando o dia amanhecia nevoado, Pamba parou em uma clareira. Na sombra da grama, Niota apareceu. O mesmo olhar de sempre, mas mais velho, mais silencioso. Atrás dela estavam as leuas sobreviventes e 4 filhotes magros, mas com olhos ainda cheios de fogo. Ninguém rugiu. Não era preciso confirmação. Niota se aproximou e tocou levemente a cabeça no pescoço de Pamba. Um gesto de aprovação. Sob a luz do sol que brilhava através das nuvens finas, Pamba rugiu baixinho. Pela primeira vez, não por raiva, não por desafio, mas por continuidade. MC nunca foi o nome de um indivíduo. Era a chama de uma linhagem. E agora, essa chama voltava a arder. Sob a liderança de Pamba e Rano, a alcateia MC cresceu e se fortaleceu novamente. Em menos de 2 estações chuvosas, eles expulsaram uma alcateia de leões jovens da região montanhosa a leste, expandindo seu território até as margens do rio Talek. Niota e as leuas continuaram a caçar com a mesma habilidade de antes, criando uma nova geração de filhotes, entre os quais 2 machos com juba que começava a ficar vermelha. A manada MC não apenas sobreviveu, mas também recuperou sua reputação de força silenciosa, mas inegável.
Os hienas evitavam sua área de caça. Os cães selvagens desviam-se de seu caminho. As zebras e os antílopes, ao ouvirem o rugido, sabem que devem mudar de direção. E sempre que o sol se põe, Pumba fica em cima de uma colina e ruge, não para afirmar seu poder, mas para lembrar a savana que o sangue de magia ainda está aqui. E está ardendo. No meio da savana hostil, onde a vida é testada todos os dias, apenas aqueles que sabem se levantar das cinzas podem continuar a escrever a lenda. A manada MC perdeu tudo e recuperou tudo com instinto, sangue, carne e memórias dos que vieram antes. De magia Pamba, da derrota ao renascimento, eles não apenas sobreviveram, e mais viveram dignamente. E quando o sol se põe no horizonte africano, o rugido de MC ainda ecoa como um lembrete de que, nesta terra, a verdadeira dinastia não morreu. Apenas está esperando por alguém digno de dar continuidade.